Quem é que disse que o mundo não vai mudar? Quem é que ainda acredita em nós vamos voltar à normalidade? Olha, nesse vídeo, para vocês, vou falar hoje sobre o Fórum Econômico Mundial e eles têm 8 pontos que eles estão querendo chegar até 2030 e esses pontos eu vou apresentar para vocês. Aqueles que ainda não sabem, né, vão ficar sabendo hoje nesse vídeo. Muitos de vocês têm uma noção, outros já sabem, já estão até mais por dentro que o Caio, né? Enquanto isso eu mostro o coraçãozinho aqui, que vem aqui da Alemanha, da Bavária, da gente para vocês. Gente, se essas medidas continuarem, o Fórum Econômico Mundial pode estar certo, até 2030, todos nós não devemos ter mais nada, nem mesmo a privacidade. De acordo com a previsão, se tornará um luxo para poucos. Isso que nós estamos vendo, o que vem acontecendo agora, justamente agora, desde o início do ano passado, o que é possível mudar dentro de alguns meses. E por isso, eu peço a todos vocês que ainda estão duvidando, olha gente, vão se informando, vão pensando como é que vocês podem se preparar, talvez ainda para um tal futuro, né? Preparar é sempre difícil, né? Porque na verdade a gente não faz ideia o que pode vir, a gente pode até achar, mas na verdade nós somos muito pequenos para realmente saber se isso tudo vai acontecer dessa forma ou não. Mas enfim, em novembro de 2016, o Fórum Econômico Mundial publicou uma previsão de como o mundo se desenvolveria até 2030. Né? Pelo ângulo deles, né? De acordo com a previsão, não teremos nada. Viveremos de energia limpa e comeremos menos carne. Os produtos só serão alugados e emprestados. Em 8 pontos, o Fórum descreve suas previsões para o futuro. Lê-se distópico. As compras são uma memória distante na cidade de 2030, cujos habitantes têm energia limpa e pedem emprestado o que precisam quando precisam. Cada movimento é rastreado eletronicamente e fora da cidade reina o descontentamento. A sociedade está dividida em duas. Bom, se a gente lembra agora como está a nossa cidade hoje em dia, nossa sociedade hoje em dia, então nós já somos separados, né? E aqui, pelo menos nos mais jovens, até a gente também, a gente cada vez olha mais o meio ambiente, tenta se tornar um pouco mais minimalista e antes de fazer alguma coisa se pergunta se isso tudo realmente tem que ser feito. Assim eu também já criei as nossas crianças, sempre pensando, indicando para eles, olha, antes de fazer, pensa se realmente precisa, se é útil, etc. Né? Então essas coisas, logicamente, o ser humano já tem dentro de si, porque nós que abrimos um pouco os olhos, sabemos que a gente, com tanta gente no mundo, inclusive pessoas, Europa, Japão, Estados Unidos, pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que na verdade essas pessoas que têm que cuidar mais, observar mais, porque eles têm muito dinheiro para gastar, para viajar, etc. Né? O pobrezinho, ele não precisa cuidar não, de jeito nenhum. Pois é. Então vamos lá. Primeiro ponto. Não há mais posses. De acordo com a previsão, no futuro estaremos em total dependência de outros. Tudo o que é considerado um produto terá se tornado um serviço até 2030. Temos acesso a transporte,
abrigo, comida e tudo o que precisamos em nossa vida diária. Uma a uma, todas essas coisas se tornarão livres. Portanto, não fará mais sentido para nós possuirmos muito. Preço unitário, segundo, preço unitário global do CO2. De acordo com a previsão do Fórum Econômico Mundial de 2016, a China terá assumido a liderança sobre o comércio de CO2. Como resultado, disse que foi estabelecido um mercado para comercialização do direito de emitir 1 tonelada de CO2. Já existe, né? Colocando o mundo no caminho para um preço único de carbono e um forte incentivo para abandonar os combustíveis fósseis. A Europa, por sua vez, esteve no centro do comércio de painéis solares baratos e eficientes após a queda acentuada dos preços das energias renováveis. Bom, vendo certas coisas, nós estamos a esse caminho, sim. Só que caiu os preços, por enquanto ainda não cai, né? Terceiro, os Estados Unidos não são mais uma potência global. Temos um punhado de potências globais. Os Estados-nação terão voltado. Escreve Robert Muga, diretor de pesquisas do Instituto Igarapé. Em vez de uma única força, um punhado de países, incluindo os Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Índia e Japão, estão mostrando tendências semi-imperiais. Ao mesmo tempo, porém, o papel do Estado está sendo ameaçado por tendências como o crescimento das cidades e a proliferação de identidades online. Então, essas foram as previsões já em 2016. 4. Os hospitais estão se tornando obsoletos. A medicina e tecnologia moderna devem manter as doenças à distância. O Fórum Econômico invoca a médica Melanie Walker, que também aconselha o Banco Mundial. Os hospitais, como os conhecemos, vão se tornar uma coisa do passado. Os bisturis e as doações de órgãos devem sair no futuro. Enquanto os pequenos robôs e os órgãos produzidos biotecnologicamente devem curar as pessoas. Quinto, comemos menos carne. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, as pessoas do futuro comerão menos carne devido a uma maior consciência da questão ambiental e a uma agricultura mais sustentável. Sexto, os requerentes de asilo em posições de liderança. De acordo com as previsões do Fórum Econômico Mundial, os refugiados sírios estarão em posições de lideranças até 2030. A mudança climática também deve ter transformado 1 bilhão de pessoas em refugiados até então. Não sei se isso vai ser só a mudança climática ou também vai surgir uma nova guerra. Sétimo, os valores ocidentais são destruídos. Disse que os valores do Ocidente levarão uma surra decente até 2030, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Também poderia ser que até lá eles não existiriam mais. 8. As pessoas em Marte. Até 2030 também devemos poder viajar para Marte, diz o Fórum Econômico, citando estimativas da NASA. Gente, eu só posso dizer que realmente, olha, eu sempre informo vocês aqui no nosso canal, e esses valores ocidentais realmente estão sendo destruídos. Eu passo muitas informações para vocês, principalmente que eu não posso acreditar que uma maioria é dominado por uma minoria na questão de grandes mudanças aqui dentro da nossa sociedade. Mas se vocês acompanham
o nosso canal, ou também as notícias mundiais, vocês devem perceber que justamente isso está acontecendo, e está acontecendo em grandes passos, gente. Né? Essas mudanças, agora, ano passado, deu uma viravolta em tudo, e agora vai acelerar. Né? E cada dia que passa, eu sempre falo para vocês, cada dia que passa vem nova coisa, e realmente a maioria dessas coisas aqui já estão acontecendo. Né? Falei para vocês esses dias da ditadura verde, né? Que querem proibir, restringir viajar, comer carne, lazer, etc. Construir uma moradia sozinho. Isso tudo está vindo agora já, né? E nas próximas eleições a gente já vai ver, né? E depois na próxima legislatura nós vamos sentir isso duramente. Isso é bem óbvio. E eu já falei para vocês que esse fórum também tem instalado um tipo de apoio para certos futuros líderes. Uma criação, na verdade, né? Eles ajudam, dão uma força, empurram as pessoas nos lugares certos. Isso acontece em mais de 440 cidades no mundo e mais de 140 países no mundo. A nossa atual candidata dos Verdes faz parte desse grupo, né? Ainda sobre esse assunto eu ainda pretendo falar. Pois é, gente. Essas são as notícias quentes, né? Como sempre. Lembrando que em 2016, o presidente, o fundador, né, do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, a gente cada vez escuta mais esse senhor de 80 anos, ele já disse em 2016 que os planos são, até 2026, todos os humanos serão chipados. Né? Chipados usando um chipzinho, colocando debaixo da pele ou até aqui na cabeça para se conectar com a tecnologia. Sempre falo do smart home, né? Todos os aparelhos funcionando via online, geladeira fazendo encomenda automática, porque vê que 2 litros de leite tem a menos, a linguiça ou sei lá, o queijo ou qualquer coisa vegana está em falta, vai ser encomendado automaticamente. Nós, de distância, a gente já pode olhar dentro da nossa casa, pode regular o aquecimento, etc, etc. Todas as coisas do futuro, fala-se para nós que são coisas boas que vêm acontecendo e, na verdade, faz justamente parte dessa ideia, vamos dizer assim. Né? Então, até 2026, o plano é de todos os seres humanos serem chipados. Para mim, quando eu leio isso, claro que a gente fica assustado e, na verdade, se a gente fala a verdade para si mesmo, a gente vê que as coisas vêm acontecendo justamente indo a essa direção. Né? A gente não pode se imaginar ainda que talvez no futuro a gente não tenha mais um apartamento ou uma casa, né? E, claro, hoje em dia já tem um grande movimento nos automóveis, principalmente aqui nas cidades grandes, né? Que hoje em dia se aluga muito carros para umas horas, encosta de novo, o que eu acho uma boa ideia, na verdade. Porque dentro de uma cidade não precisa constantemente ter um carro, eu acho. Né? Uma cidade tipo Munique, Hamburgo, etc. Porque quando nós fomos para Munique, eu sempre xingo, porque cheio de semáforos, cheio de carros, e realmente é melhor ir de bicicleta ou de carro alugado, né? Mas eu também vejo que esses planos, no meio desses planos, sempre tem a gente, os cidadãos, né? Porque não se pode calcular bem como o cidadão vai reagir. Né? Esse, ao meu ver, ainda é a grande pergunta.
E também vendo que essas previsões normalmente vêm acontecendo, mas levando mais tempo. Porque, na verdade, olha, desde os anos 80, se falava que eles vão curar o câncer. Naquela época já falaram, nós precisamos mais 20 anos, e aí acabou-se o câncer no mundo todo. Hoje, quase 40 anos depois, o câncer ainda é uma das causas onde, em segundo ou terceiro lugar do mundo, mais gente morre. Né? Então, essas previsões sempre podem se ver assim ou assim. Né? Eu ainda tenho esperança que essas previsões não vão acontecer tão rápido. Se bem que esse plano é atual, né? A gente nota, sente, e a pressão é grande, grande, grande mesmo. Pois, gente, nós vamos, como sempre, ficar na esperança que tudo isso não vai acontecer como desejado, né? E que a gente, no futuro, também tem uma vida que vale a pena viver. Um grande abraço, até mais, um ótimo dia para vocês ainda. Tchau.